O indivíduo humano precisa ser educado para se tornar plenamente humano. Portanto, se a educação falha, né, se a educação é precarizada, se a educação não acontece em alguma das suas dimensões, esse indivíduo está sendo cerceado. O Alexei Leontiev, né, então ele nasceu em Moscou em 1903, né, e faleceu também em Moscou em 1979. E ele começou a carreira dele estudando um curso, na verdade, voltado para as ciências humanas, ciências sociais, na década de 1920, e ele fez essa formação inicial, né, e depois, então, passou a desenvolver pesquisas, né, nesse campo da psicologia, e se agregou com outros pesquisadores. Então formaram um time de pesquisadores para começar a estudar, por exemplo, o desenvolvimento da criança. Tudo eram áreas novas, né, que não estavam ainda muito estudadas. E aí ele se aproximou então desse grupo que era liderado pelo Vygotsky, né, e formaram então o que as pessoas chamam de troika, né, três grandes pesquisadores aí, o Vygotsky, o Luria e o Leontiev. Então eles fizeram esse trabalho em conjunto até a década de 1930, mais ou menos, trabalharam em conjunto. Depois Vygotsky faleceu, né? E o Leontiev então passou a trabalhar na Universidade de Moscou, chefiando o departamento de psicologia. Ele foi um pesquisador muito de laboratório, assim, um pesquisador muito de investigar dados, fatos, né? E ao mesmo tempo ele escreveu uma obra com elementos bastante filosóficos. Então ele, de certa forma, tentou ligar essas duas questões. Então, de modo geral, né, a chamada psicologia histórico-cultural, né, que o Vygotsky inaugurou e o Leontiev, então, foi um dos grandes desenvolvedores da psicologia, ela defende que o psiquismo humano, né, o desenvolvimento de uma criança, por exemplo, ele é muito determinado pelo processo educativo, porque ele se dá no contexto cultural, né, e isso afeta essencialmente o desenvolvimento da criança. Por aí a gente tem uma aproximação muito grande com a educação, porque eles sempre defenderam, por exemplo, né, que um dos elementos centrais do desenvolvimento da criança é o aprendizado do conhecimento já existente, do conhecimento já elaborado. Quer dizer, a criança precisa se apropriar daquilo que a humanidade desenvolveu ao longo da história para que ela possa se desenvolver plenamente como ser humano. E por isso, né, eles foram também muito ligados à questão da psicologia educacional, né, que chegaram até num certo momento a criar um ramo da psicologia voltado especialmente para essa parte do que seria hoje a psicologia escolar. Enfim, é uma obra, né, que aborda fundamentalmente a questão de como o ser humano se desenvolve no contexto da cultura, que é o elemento central da preocupação, né, da chamada psicologia histórico-cultural que o Vygotsky inaugurou. Né, pensar o ser humano como um ser humano que se desenvolve na relação social, né, na relação com outros seres humanos e, portanto, no contexto de uma determinada cultura. E toda a discussão deles é que esse desenvolvimento cultural afeta, altera e dirige o próprio desenvolvimento biológico. Então, o ser humano não é determinado essencialmente pela sua herança biológica. Né? A nossa atividade cultural, o nosso desenvolvimento social, histórico e na vida de cada um, o desenvolvimento educacional, altera o próprio processo psíquico, né? E faz com que os determinantes biológicos não tenham tanta importância como tem, por exemplo, entre os animais. Quando se fala do Leontiev, muitas vezes se associa
com essa ideia da teoria da atividade, né? O que é específico, a meu ver, da teoria do Leontiev? A ideia de que a atividade humana ela é sempre mediada socialmente, culturalmente. Então, a sociedade está sempre mediando a atividade do indivíduo e dirigindo essa atividade. Então, um dos conceitos que o Leontiev identificou foi o conceito de atividade dominante ou atividade principal. Então, a ideia de que em cada fase do desenvolvimento da criança existe uma atividade que é determinante para o desenvolvimento dela e, portanto, precisa ser olhada, vamos dizer assim, com mais atenção. Então, no caso, por exemplo, né, que a gente trabalha mais, que é crianças de idade pré-escolar, né, crianças do processo de escolaridade aí, dos anos iniciais do ensino fundamental. No caso da educação infantil, né, a atividade principal da criança é a brincadeira de papéis, que é o famoso faz de conta, né, a criança brincar de faz de conta. Então, quando a criança brinca de faz de conta, ela está fazendo o quê? Ela está se apropriando da herança cultural da humanidade através daquela brincadeira. E aí, à medida em que então, a criança se desenvolve, né, ela vai formando novos tipos de atividade. Então, no caso da criança na educação, no ensino fundamental, a atividade principal já não é mais a brincadeira, não é mais o faz de conta, é o estudo. E aí ele trouxe um outro conceito, né, que é o conceito de motivo. Toda atividade ela é gerada a partir de um conjunto de motivos. E tem um motivo que é o determinante, que faz com que aquela atividade aconteça ou não. E aí ele falou de dois tipos de motivo. Os motivos compreendidos, que você sabe que são, por exemplo, são coisas necessárias, e os motivos eficazes, o que realmente faz a criança ou o adulto agir. Isso tem uma importância do ponto de vista pedagógico por conta da questão da disciplina na escola e na sala de aula. E ele foi trazendo, então, essa ideia de que o educador, né, tem um papel, portanto, fundamental aí no desenvolvimento da criança, de criar, né, motivos eficazes, mas também explicar para a criança o motivo, para que a criança entenda por que ela precisa fazer. O Leontiev desenvolveu um outro conceito que eu acho importante, que é o de neoformações. Então, ele provou experimentalmente que o cérebro humano tem uma plasticidade e que, ao longo da vida, né, através das atividades que a gente vai desenvolvendo, nós vamos modificando o nosso cérebro. A gente vai produzindo novas estruturas, que ele chamou de órgãos funcionais. Então, por exemplo, né, a criança não sabe ler. A partir do momento que ela aprende a ler, altera a configuração do cérebro dela. Então, você cria uma nova estrutura, que é um órgão específico da leitura, que não existia antes, que é formado pela combinação de diferentes áreas do cérebro. Então, essas neoformações são produzidas pelo processo educativo. Aqui no Brasil, eu vejo que a gente tem principalmente duas correntes que tentam extrair consequências dessa teoria para a prática pedagógica, né, para o trabalho do professor em sala de aula. Uma é que tenta fazer isso de uma forma mais direta. Então, tem autores que trabalham nessa perspectiva de tentar buscar uma relação mais direta entre o que o autor escreveu e o que são os problemas da sala de aula. E aí tem alguns conceitos que foram elaborados mais recentemente, baseados na teoria do Leontiev, como o conceito de situação desencadeadora da aprendizagem, né, que tenta trazer um pouco a ideia do Leontiev de que toda atividade humana, né, ela tem um motivo para ser feita, ela tem uma série de relações que se estabelecem para que o sujeito possa realizar a atividade. Então, essa é uma vertente. A outra vertente, que é a qual eu trabalho, na verdade, é que tenta fazer uma ligação mais indireta entre esses autores e a sala de aula, que é através dos estudos da própria pedagogia. Então, nesse sentido é que, né, a gente entende que as relações, né, da psicologia histórico-cultural, do Leontiev, do Vygotsky e do Luria, com a pedagogia, com a sala de aula, elas precisam ser mediadas por uma teoria pedagógica. E, no caso, a gente entende que a pedagogia histórico-crítica é a que mais se aproxima por ter o mesmo fundamento filosófico. Qual é o fundamento filosófico do Vygotsky e do Leontiev? É o materialismo dialético. Eles procuraram fazer uma psicologia baseada em Marx. E a pedagogia histórico-crítica também. Então,
elas partem do mesmo fundamento filosófico, né, que é uma concepção do ser humano como um ser social, né, como a sociedade como uma sociedade em transformação. Existe aí o conceito da sociologia, por exemplo, o conceito de classe social, que na psicologia não é tão presente, né, mas que, por exemplo, Leontiev foi um autor que tratou muito explicitamente, né, muito claramente, da ideia de que a classe social afeta, né, a natureza do psiquismo. O livro que tem, né, em língua portuguesa, talvez em que ele desenvolve uma teoria um pouco mais elaborada, é esse aqui, o desenvolvimento do psiquismo. Mas aqui ele fala desde como os animais, né, aprendem, desde os animais mais simples, né, até chegar no ser humano. E o que diferencia o aprendizado humano, o conhecimento humano, dos animais? Ele tem um capítulo aqui em especial que eu recomendo, que se chama O Homem e a Cultura, em que ele vai defender então essa ideia, né, de que o que caracteriza o desenvolvimento propriamente humano é cultural, não é biológico. E tem disponível na internet uma tradução do livro dele, né, que se chama Atividade, Consciência, Personalidade. A edição oficial desse livro existe em inglês, espanhol, além do russo, né, mas existe uma tradução que circula aí na internet, de domínio público, que tem esse livro. Esse livro é interessante porque ali a teoria da atividade, né, atividade mediada, atividade objetivadora, aparece de uma forma um pouco mais completa, né, de uma forma um pouco mais detalhada. Mas o que ele procurou mostrar é que muitas características que as pessoas consideram que são próprias do ser humano não são inatas, são produtos da educação, e da educação escolar em particular. Então, o que ele procurou mostrar também é que numa sociedade dividida em classes, isso é distribuído de uma forma desigual. Então, uma parte importante da sociedade, especialmente os setores mais excluídos, os trabalhadores, não tem acesso a esses conhecimentos e, portanto, ficam com um desenvolvimento limitado em uma série de aspectos. Por isso ele defendeu, né, a ideia de que a educação, seja a educação não formal, na educação familiar, e sobretudo a educação formal, ela deveria ser democratizada, né? Deveria ser acessível para todos e com a máxima qualidade possível.